Olá, amigos. 8 de março de 2012, a Voz do Brasil pela Vida. Temos uma boa notícia de Brasília, Distrito Federal. Estava montada para hoje uma audiência pública relacionada também com aquelas alterações, a reforma do Código Penal, a que nos referimos no último programa, e que causou aquela suposta audiência pública, aquela pseudo-audiência pública presidida pela comissão de notáveis juristas que deverá apresentar o anteprojeto do Código Penal aqui em São Paulo. Mas, nessa ocasião, em Brasília, houve uma tal mobilização dos movimentos pela vida, com presença maciça nas dependências do Senado da República, que, por, digamos assim, artes do improviso, acabou não ocorrendo essa audiência pública. Eu tenho o direito de imaginar que a audiência pública não aconteceu porque as pessoas interessadas em enfiar goela abaixo esse anteprojeto contra a vida, não é pró-vida, é contra a vida, porque querem impor eutanásia, querem impor aborto amplo, geral e irrestrito, quer afrouxar as penas para os crimes de infanticídio, percebeu que não teria maioria para fazer a gritaria que foi feita aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E que aqueles grupos feministas, aquelas arpias terríveis, aos gritos, uivos, apupos, vaias, não permitiam ou procuravam não permitir a palavra, a voz daqueles que defendiam a vida. Então a audiência pública não aconteceu pela mobilização dos pró-vida. Isso é um dado extremamente positivo e eu quero aqui expressar os meus melhores cumprimentos aos nossos combatentes pela vida lá do Distrito Federal e talvez até do entorno, talvez até do estado de Goiás, que tenham estado lá presentes. Parece que estão tentando transferir essa audiência pública para amanhã, sexta-feira. Então eu peço a todos que se mantenham mobilizados, peço aos nossos combatentes que se mantenham alertas, que compareçam, que acompanhem o noticiário do Senado Federal para evitar o que às vezes acontece, certas audiências públicas, entre aspas, feitas um pouco a portas fechadas. A participação nas audiências públicas é importante para mostrar àqueles que têm o poder de elaborar as leis e aqueles que são encarregados, como notáveis juristas, de apresentar um anteprojeto dessa natureza, entendam que não existe maioria contra a vida e que a maioria do Brasil, a esmagadora maioria no nosso país, ao contrário, é a maioria pela vida. A mobilização em todas as partes do país é extremamente importante. Mas, evidentemente, na capital federal, no Senado da República, na Câmara dos Deputados, é mais importante ainda. Porque é lá, no Congresso Nacional, que será votada qualquer espécie de legislação de caráter criminal. E nós estamos falando de reforma do Código Penal brasileiro, legislação de caráter criminal. Lembrando aos nossos participantes que não compete aos estados da federação legislar sobre matéria criminal. Não compete aos municípios legislar sobre matéria criminal. Compete exclusivamente à União, através das casas legislativas do Congresso Nacional, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então vamos nos manter alertas, vamos nos manter atentos a essa grande luta que é e deve ser um grande propósito das nossas vidas. Há dificuldades, sem dúvida nenhuma, há dificuldades de mobilização, há dificuldades materiais em especial, porque esses movimentos contra a vida, esses movimentos ditos feministas, pró-aborto, são todos eles financiados pesadamente, constituem-se em ONGs e OCIPs, financiadas pelo poder público do Brasil e financiadas por grandes forças do exterior interessadas no controle populacional dos países periféricos. Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Marshall, outras poderosas entidades do exterior, como a maldita multinacional da morte, a IPPF,
que gasta dinheiro para promover o aborto no mundo inteiro e mantém nos Estados Unidos, a maior rede de clínicas de aborto do mundo ocidental. É muito dinheiro, é muito poder. E esse poder só pode ser contrastado, já que as nossas entidades não dispõem dessa grana toda, pela nossa decisão inabalável, férrea, de nos opor a esse movimento contra a vida. Repito, as alterações mostradas no anteprojeto, um jogo de cartas marcadas dessa comissão de notáveis juristas, não é outra coisa senão atentar contra a vida. Ao criminalizar a figura da eutanásia de modo especial, por exemplo, na verdade coloca tantas excludentes de ilicitude que tornam a figura da cabeça do tipo penal praticamente insubsistente. Ao diminuir as penas do infanticídio, simplesmente mostram que essa comissão não se preocupa com a vida. E lembrem-se de que o crime de infanticídio, diferentemente do crime de aborto, se refere a matar um ser humano que já veio à luz, ao qual já foi dada a luz, ou seja, não mais no ventre materno. E mesmo assim, atrevem-se a diminuir a pena por esse crime, embora adotem um jogo de cena, que é criar uma pena equivalente à pena do homicídio simples na atualidade, de 6 a 20 anos de reclusão, para qualquer pessoa que auxilie nessa prática. E só faltava que não houvesse essa pena, que é a pena de homicídio, para quem auxilia esta prática, uma vez que este auxiliar não pode alegar estar afetado pelo estado de depressão pós-parto, o estado de depressão puerperal. Então fazem um jogo de cena, na verdade. E ao mesmo tempo que mantém o aborto como crime, o que não é o desejo desses grupos feministas, eles querem que saia completamente essa figura do Código Penal, também tratam de estabelecer tantas exceções, tantas exclusões de ilicitude que tornam insubsistente, na verdade, a figura principal. E mais, acabam propiciando um afrouxamento ainda maior, impondo a figura do aborto permitido por decisão da própria mãe que tem aquele ser humano no ventre materno, onde ele deveria estar protegido. É tudo um jogo farisaico, é tudo um jogo falso, terrível. É tudo a estratégia do uso do duplo pensar da obra de Orwell, 1984, aplicada aos meios jurídicos, aplicada à atividade jurídica e aplicada à atividade de uma comissão de notáveis juristas, que deveria ter, antes de mais nada, a preocupação em assegurar o mais importante dos direitos, o direito à vida, assegurado e estabelecido como direito humano no artigo 5º da Constituição da República. E o direito à vida que, evidentemente, deriva dos milênios do direito natural na história da humanidade. E o direito à vida que deriva também das imposições, e não podemos e temos o direito de lembrar, do ensinamento divino. Essa comissão de juristas não está trabalhando pela vida, está trabalhando contra a vida. Então, vamos nos mobilizar, vamos nos manter na luta. Vamos manter o fôlego, não desanimemos, não nos assustemos com o dinheiro grosso que eles têm. Eles têm o dinheiro, nós temos a decisão e a combatividade. Aborto é homicídio qualificado, a sangue frio, vil, torpe. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não tem de ouvir o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.